alegria muito grande estar aqui com vocês. Quando Silvana me ligou fazendo o convite, né? Ela me lembrava que, por volta dos anos 2005, 2006, eu já tive a oportunidade de estar com vocês discutindo a avaliação no contexto do atendimento à educação especial, além de outros momentos discutindo avaliação em outras perspectivas, né? Então, até eu disse para a Silvana, que alegria receber esse convite nesse momento que, inclusive, eu estou tendo a oportunidade de, junto ao núcleo de avaliação, que o Cláudio coordena, está desenvolvendo uma escrita de um documento, né? Então, certamente, nós vamos precisar estreitar esse diálogo para que a gente possa produzir alguns subsídios para que aconteça na rede estudos, reflexões e debates sobre a questão da avaliação escolar, focando o aluno com deficiência, né? Então, eu espero que a minha intervenção hoje seja um início de conversa, né, no âmbito da coordenadoria, sob sua coordenação, e também nos inspirando em outras experiências, como a que o professor traz da Espanha, que, de qualquer forma, eu acho que é um elemento importante, a perspectiva de terminalidade, que eu acho que ainda é um desafio para ser equacionado, né? Bem, a senhora quer que eu passe ou a senhora quer? Não, eu posso passar, posso. Na mobilidade. Isso. Aqui, né? Eu estruturei a exposição em torno de 3 entradas, né, para explorar o tema. Vou fazer algumas rápidas considerações iniciais, que é o que eu estou chamando alguns aportes relativos ao campo da avaliação educacional. E, em seguida, escolhi 2 vertentes desse amplo campo da avaliação para algumas considerações. A avaliação de aprendizagem e outra vertente é a avaliação externa em larga escala, que é uma coisa pouco tratada, né, nos nossos encontros que focalizam a educação especial. No entanto, eu acho que é um dos desafios que a gente tem que enfrentar, tão importantes quanto enfrentar um aprimoramento nas iniciativas relativas à avaliação da aprendizagem, né? Então, introduzindo a nossa discussão, eu sempre gosto de lembrar da complexidade que é entrar no campo da avaliação educacional, seja no campo de estudos, no âmbito da produção de estudos e pesquisas, seja no âmbito das práticas. Porque desenvolver a avaliação educacional necessariamente supõe a gente estar interagindo com diferentes campos do conhecimento, da psicologia, da sociologia, da economia, da estatística, e, portanto, é um campo muito complexo, não importa de que lugar eu estou interagindo com a avaliação, inclusive como professor. Eu posso não ter clareza em relação a isso, mas é importante que eu tenha, porque para saber onde eu estou buscando essas informações. E os referenciais, seja da economia, da sociologia, da psicologia, são muito diferentes. E não só diferentes, como muito diversos. Então, quais os valores que estão pautando as escolas, de onde eu vou buscar informações, que abordagem eu vou privilegiar desses campos de conhecimento, né? E uma outra coisa que nós precisamos ter clareza é quando a gente fala avaliação, nós podemos estar aprofundando as nossas iniciativas, as nossas discussões, os nossos debates, as nossas propostas em diferentes vertentes. Nós podemos estar tratando, aquilo que eu sempre gosto de trazer, uma fala da Maria Amélia Goldberg, lá dos anos 80, que ela diz assim: a avaliação é um casaco de várias cores.
né? E cada um, que são as várias vertentes da avaliação, e cada vertente tem um corpo teórico, metodológico próprio, que eu tenho que aprofundar. Na nossa discussão hoje, eu vou estar privilegiando tratar de avaliação de aprendizagem e trazer alguns elementos para discutir avaliação de desempenho na perspectiva da avaliação externa em larga escala. Mas nós poderíamos estar aprofundando outras questões, como desenvolver no contexto, como se apropriar da educação especial no contexto da avaliação institucional, ou o que significa avaliação de currículo no contexto da educação especial, na avaliação das políticas educacionais do município de São Paulo, como está entrando a educação especial. Enfim, nós poderíamos estar abordando outras questões. Então, isso é para delimitar o foco, os dois focos que eu vou estar privilegiando, né? Acho que o professor Eládio já me antecedeu, explorando um pouco a própria noção do que é avaliação. Quer dizer, a avaliação, o coração da avaliação, eu costumo dizer, é a ideia de atribuir valor a alguma coisa, né? O coração da avaliação é a ideia do julgamento, mas nós precisamos ter clareza que não basta julgar, né? É preciso que aquele julgamento gere consequências, que ele gere decisões, ações, ou seja, o processo subsequente ao julgamento, ele é tão importante quanto o julgamento, né? E, nesse sentido, é importante a gente ter claro que a medida, a verificação, ela é uma etapa do processo avaliativo, mas ela não dá conta do processo avaliativo. Quer dizer, a avaliação, ela só se realiza, de fato, quando existe a atribuição do valor com consequências decorrentes daquele julgamento e, portanto, ela sempre traz junto uma dada visão de qualidade. Ou seja, não existe neutralidade na prática avaliativa. Não existem neutralidades nas concepções de avaliação que a gente assume. Sempre que eu estou fazendo o julgamento, eu estou tomando como parâmetro uma dada noção de qualidade. Se eu estou falando de avaliação de aprendizagem, qual é a noção de qualidade? Quais eram as minhas expectativas de aprendizagem que estão pautando a minha avaliação de aprendizagem? Se eu estou falando de avaliação em larga escala, avaliação externa, eu também estou assumindo expectativas de qualidade que vão pautar o delineamento daquela avaliação. Ou seja, sempre a avaliação está expressando uma visão do que seria desejável, né? Ou seja, reiterando o que eu já disse, não há neutralidade nas atividades avaliativas, né? E, portanto, a avaliação, ela é essencialmente uma atividade política e ideológica, porque ela traz embutido sempre uma dada visão do que é qualidade, uma dada visão do que é qualidade da escola, qualidade do ensino, qualidade do professor, qualidade de uma política educacional. Ela traz uma perspectiva, e que tanto pode ser uma perspectiva comprometida com um processo de democratização, de promoção e produção de uma escola para todos, de uma escola inclusiva, quanto pode ser uma perspectiva seletiva, classificatória,
que carrega como valor a perspectiva da discriminação, da seleção dos melhores e dos piores, da segmentação. Então, é ilusão a gente deixar de lado, quando estiver tratando da avaliação, a dimensão de poder inerente às concepções e práticas avaliativas. E isso está presente dentro da escola e dentro das redes de ensino, em todas as dimensões em que a gente estiver tratando de avaliação. Portanto, não existe uma avaliação boa ou ruim em si, né? Eu tenho que olhar a avaliação nessa complexidade e perguntar: essa forma como a avaliação está desenhada, esse conteúdo que está sendo privilegiado, esse uso que vem sendo feito dos resultados da avaliação, estão servindo a que propósitos? Há um propósito de democratização ou há um propósito de discriminação escolar? Há um propósito de inclusão ou um propósito de seleção escolar? Eu chamo a atenção porque eu imagino que vocês, numa rede como a de São Paulo, já tiveram muitas oportunidades de ler sobre avaliação, de estudar sobre avaliação, de se informar sobre avaliação. E eu sempre digo, isso é muito importante, mas não é suficiente. Se eu não puser em questão as finalidades a que vêm servindo as iniciativas de avaliação, no contexto da escola, no contexto da rede, as possibilidades de transformação da avaliação ficam muito limitadas, né? Portanto, não tem uma resposta única a essas questões. O que avaliar, como avaliar, para que avaliar, quando avaliar, quem deve fazer a avaliação, o que fazer com os resultados dessa avaliação. Por que não tem uma resposta única? Porque ela vai estar pautada na concepção e na visão que os profissionais e outros segmentos da escola ou fora dela, que se relacionam direto ou indiretamente com a escola, produzirem a questões como: qual é o nosso projeto educacional e social? É ele que vai me dar os parâmetros de qual a resposta é esperada a essas perguntas. E não é só entre escolas que as respostas podem ser diferentes. Se a gente for pensar, dentro de cada escola convivem projetos não só distintos de educação e de sociedade, mas até divergentes, conflitantes. E se a gente não enfrentar essas diferenças e essas divergências, a gente não caminha. Porque fica aquele momento, muitas vezes de final de ano, em que a gente negocia no conceito alguns acordos. Eu acolho a sua opinião agora, mas depois, então, se acorda. Mas a gente não põe em confronto a noção de qualidade de educação que está sendo tomada como referência no contexto de cada escola, tá? Portanto, não tem respostas únicas a essas perguntas e nem são simples os caminhos de construção dos acordos a partir das várias visões de educação, de ensino, de escola, de aluno, de professor, que existem dentro de cada contexto escolar. Falando rapidamente de avaliação de aprendizagem, gente, vocês sabem que eu me dedico a estudos relativos à avaliação da aprendizagem desde os anos finais da década de 1970. Desde então,
e particularmente nos anos 80, nós tivemos no Brasil o início de uma vasta produção que começou a buscar responder a pergunta, afinal, como tem sido a vivência da avaliação no contexto das escolas? E essas pesquisas vêm mostrando quais são as concepções e práticas dominantes nos contextos escolares. Então, eu digo dominantes, porque você tem outras perspectivas. E é impressionante que, desde os anos 80 até os dias atuais, a gente não conseguiu superar alguns traços dominantes nas características das concepções e práticas vigentes nas nossas escolas. A avaliação ainda é confundida ou tratada como medida de desempenho dos alunos, né? Muitas vezes ela é confundida com atribuição de nota. Nota em si não é avaliação, ela é uma representação simplificada do julgamento que eu fiz. A medida não é a avaliação. A medida, ela pode compor um processo de avaliação, quer dizer, eu faço uma medição de um dado desempenho, mas a avaliação significa eu atribuir valor àquele desempenho. E toda a dinâmica do cotidiano escolar, muitas vezes, ela gira em torno da atribuição de notas aos alunos e da classificação. Tanto que foi constatado, quer dizer, não só na rede de São Paulo, mas as N pesquisas feitas de norte a sul do país, toda a resistência que se teve à retirada da possibilidade de reprovação entre alguns anos escolares. Porque os professores dizem, bom, se não tem ameaça de reprovação, os alunos não vão estudar. Se não tem ameaça da reprovação, da classificação, como que eu vou controlar a disciplina? Então, é uma distorção da finalidade que deveria cumprir a avaliação de aprendizagem. E por mais que a gente tenha avançado nas discussões, certamente, se a gente perguntar para qualquer um dos presentes aqui, o que é avaliação de aprendizagem? Não tem dúvida que a gente vai dizer, é um processo que se desenvolve de forma contínua, que visa o desenvolvimento de todos os alunos, que tem como parâmetros objetivos, que deve ter uma função essencialmente formativa. Isso não é novidade, né? Eu podia... isso para vocês não é novidade. A questão é como viver a avaliação nessa perspectiva. Ela supõe uma ruptura com uma cultura da avaliação que está impregnada na escola. Está impregnada em nós, professores, nos alunos, nos pais dos alunos, né? Então, é uma mudança de cultura. Eu sempre digo que essa conversa de dizer, agora estamos implantando no Brasil uma cultura da avaliação, não é verdade. Nós temos uma cultura da avaliação, que é esta de uma perspectiva seletiva, classificatória, em que a avaliação serve justamente para essas finalidades, ela está enraizada. É esta nossa cultura da avaliação. E é essa cultura que nós temos que pôr em questão. Seja para qualquer dos estudantes, inclusive para aqueles estudantes que apresentam algum tipo de deficiência. Tá? Costumo dizer que tem algumas questões de avaliação que elas são comuns, tanto quanto, não importa se eu estou discutindo no contexto de EJA, de educação especial, enfim, de modalidades outras de ensino, né? E, portanto, o que a gente tem que romper é com essa função de que a avaliação serve
para separar aqueles alunos que fogem ao que é definido pelo padrão de desempenho esperado para a escola. Eu entendo que, em termos de avaliação de aprendizagem, é esse o grande desafio que nós temos que enfrentar. Ou seja, esse discurso, que não é novo, de que a avaliação deve ser um processo de diagnóstico, de estímulo ao avanço do conhecimento, que os seus resultados devem servir para a orientação da aprendizagem, cumprindo uma função eminentemente educacional, que eu acho que é um discurso que todos já têm acesso a esse discurso. Acho que o desafio é tornar realidade esse discurso. E aí vem o sentido da nossa discussão de hoje, quer dizer, ou seja, tornar a avaliação uma atividade, de fato, que sirva à inclusão. Acho que é esse o desafio de todos os estudantes, incluindo os alunos que apresentem deficiências, né? E a ideia de inclusão remete inicialmente à própria ideia de inclusão social, que supõe combater a exclusão social, que supõe a inclusão educacional, supõe combater a exclusão social, que é consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, religião, gênero e habilidades. É nessa perspectiva que nós temos que, no meu entendimento, discutir a ideia de inclusão, né? A partir da crença de que o direito à educação é um direito de todos, independente de classe social, etnia, religião, gênero e habilidade. Tá? No caso dos estudantes com deficiência, eu acho que o nota aqui que nós temos que perguntar, está sendo garantido a esses estudantes o direito à aprendizagem? É essa a questão, quer dizer, a avaliação vem se constituindo como um meio que vem promovendo a garantia do direito à aprendizagem para os estudantes com deficiência. A avaliação, os processos avaliativos não incidem na primeira dimensão do direito, que é o acesso à escola. Ou seja, o acesso à escola regular, ele, inclusive, os dados que a gente tem de estatísticas nacionais mostram que nós temos gradualmente tido uma expressiva ampliação do acesso. No entanto, aí incide a avaliação. Como está sendo a trajetória desse aluno? Nós estamos garantindo a esse aluno, além do direito ao acesso, um direito a uma trajetória com permanência e aprendizagem? Acho que é essa questão que a discussão da avaliação se chama. A avaliação, tal como vem sendo vivenciada, vem sendo uma atividade que promova a garantia do direito à educação, na perspectiva da permanência da escola com aprendizagem. Eu trouxe, mas não vou me referir, só vou dizer o seguinte, quer dizer, nós temos um arcabouço legal normativo no Brasil, em que este direito à aprendizagem está mais do que afirmado e garantido. Tá? Nós temos um conjunto enorme de legislação no âmbito nacional, no âmbito da rede municipal de São Paulo, é exaustiva a afirmação desse direito, né? Eu trouxe aqui dois artigos
da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e, particularmente, o artigo 28 tem vários incisos em que há afirmação da garantia de condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência, né? E eu menciono aqui resultados de 2 pesquisas, não são só para ilustrar a problemática que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte: ao que parece, há uma ampliação de acesso, há até uma ampliação nos anos de permanência na escola dos alunos deficientes. No entanto, parece que esta inclusão tem uma dimensão de exclusão inerente a ela. Ou seja, nós estamos tendo até um adiamento do abandono nessa trajetória. No entanto, a questão da aprendizagem, vejam, quando eu trouxe lá, é uma permanência, a pergunta é com aprendizagem, ao que parece, esse ainda é um desafio para nós. Eu peguei 2 pontas de pesquisa, tá? Que, aliás, vocês podiam reproduzir o desenho da primeira pesquisa, cada um na sua escola, seria bem interessante. Foi uma pesquisa que eu desenvolvi com a professora Rosângela Prieto. Na época, ela foi feita em torno de 2004, essa publicação que eu estou citando é de 2006. Nós trabalhamos com todos os alunos, e aí as 2 pesquisas trataram estudantes com deficiência intelectual, tá? Que é uma das deficiências em que a gente tem maior desafio de integração. Na época, existiam as salas especiais, as SAPNES. Nós tínhamos feito um estudo até mais antigo, nós pegamos aqueles alunos do primeiro estudo de SAPNES, como foi a trajetória deles no ensino fundamental, tá? Só um destaque, o que a gente percebeu? Estes alunos, dos que se mantinham na escola, porque muitos a gente não conseguia saber, eles tinham abandonado a escola, não estavam na rede municipal, não estavam na estadual, possivelmente ou estavam fora da escola ou em instituições exclusivas de atendimento de educação especial. Dos que permaneciam, o que a gente identificava? Um registro de desempenho não satisfatório, embora eles estivessem seguindo a trajetória escolar. Agora, eles eram bons mesmo em educação artística e educação física. Aí eles tinham um conceito satisfatório. Ou seja, eles, os que permaneciam na escola, embora permanecessem, não se tinha um registro de evidências de que estavam atendendo aos padrões estabelecidos pela escola. E eu estou citando do lado de cá um pedacinho só, eu até convido vocês a lerem essa tese, foi defendida recentemente, sob orientação da professora Rosângela, pela Ingrid Lopes, e, no caso, o desenho da metodologia dela é diferente, porque ela trabalhou em uma escola da rede municipal de São Paulo. As 2 pesquisas são da rede, né? E peguei só 2 detalhes que a gente não tem tempo para explorar. Pelo que ela registra, há indícios de que a escola orienta que a síntese final resulte em aprovação dos alunos com DI, inclusive quando é possível a retenção, de maneira que esses estudantes não fiquem reprovados. Os conceitos não tinham estreitas relações com percentual de frequência. É só para dar uma chamada. Será que para esses alunos está sendo garantido o direito de aprendizagem? É uma pergunta
que eu acho que as pesquisas dão indícios de que isso precisa ser estudado no âmbito de cada escola, né? E saiu ontem, antes de ontem, uma publicação do INEP com alguns dados do Brasil, muito alarmantes em termos de educação especial. Também convido, que eu acho que é um bom documento para estudo de vocês, para cotejar esses dados nacionais com dados locais, né? A maior parte da exclusão educacional, isso são dados de Brasil, tá? Ou seja, você tem ainda 10% das pessoas com deficiência que nunca frequentaram a escola. Quer dizer, sabe aquele acesso que eu falei que a gente está aumentando, mas ainda não é um acesso universalizado para aqueles que têm deficiência. Quer dizer, nem chegam a passar pelos processos avaliativos da escola, né? Porque sequer ingressam na escola. A exclusão por barreira matrícula predomina até os 14 anos, quando representa 50% dos casos. Cerca de 8% das crianças e jovens com deficiência de 4 a 17 anos se evadiram em algum ponto da trajetória escolar. Então, a questão da evasão é um problema e, sem dúvida, está associado com a avaliação. Uma avaliação que seleciona, que classifica, que vai afirmando e reafirmando para o estudante a sua incapacidade, tende a provocar um processo de evasão, né? A cobertura educacional da população com deficiência é inferior à das pessoas sem deficiência, em cerca de 10 pontos percentuais, sendo que essa taxa crescente entre 4 e 9 anos e decrescente a partir dos 14 anos. E quando se tem dados bem detalhados, tá, gente? Eu convido vocês também a um outro estudo bem interessante, que mostra quanto é maior a desistência e evasão escolar de estudantes com deficiências, né? Com isso, eu acho que aquela questão que eu levanto ali, inclusão excludente, eu acho que ela é muito pertinente, né, para a gente colocar para a rede municipal de São Paulo. Em que medida que as iniciativas de inclusão, de fato, estão sendo bem-sucedidas, né? Posso só mencionar, como o Cláudio vai tratar de avaliação externa em larga escala, eu nem vou retomar as questões mais gerais de avaliação externa em larga escala, mas eu gostaria de deixar para vocês uma primeira observação. Elas são importantes, elas podem trazer contribuições para o processo de democratização, e aquelas perguntas que eu fiz em relação à avaliação de aprendizagem aqui também são pertinentes. Principalmente aquela pergunta, o que é que a gente vem fazendo com os resultados das avaliações em larga escala, né? No caso do público-alvo da educação especial, eu publiquei agora, recentemente, um artigo que eu fui atrás, que não é um tema muito tratado na pesquisa educacional brasileira. Eu localizei algumas pesquisas e eu trouxe para vocês, e aí acho que depois o Cláudio pode até estar comentando isso, que, apesar de a gente ter uma legislação, né, em âmbito do país, que assegura como um direito à participação do público-alvo da educação especial nas avaliações em larga escala, mencionando que devem ser promovidas condições de acesso e participação dos estudantes com deficiência, né? Enfim, viabilizando adaptações que sejam necessárias. Olha o que os estudos têm mostrado. Eu selecionei só 3 pontinhos para ilustrar, tá?
Tem uma secretaria desse estudo que eu estou mencionando. Nas referências biográficas, eu vou deixar tudo para vocês, depois, se vocês quiserem ir, eu sempre convido para ir aos estudos, né? Uma secretaria municipal, que ela, no dia da prova, fala assim, olha, separa os alunos com deficiência fora da sala de aula, né? Porque aqueles que não vão conseguir, dar uma atividade paralela para esses alunos, para eles não comprometerem o resultado da nossa rede, né? Um outro estudo, a constatação do baixo desempenho de alunos surdos em língua portuguesa na prova Brasil, matriculados em uma escola pública do Estado do Paraná, atribuídos, sobretudo, à ausência do intérprete de Libras durante a aplicação da prova. Quer dizer, nem condições básicas são propiciadas, né? Um outro estudo acaba evidenciando o seguinte, que os alunos com deficiência fazem de contas que são avaliados e o sistema faz de conta que os avalia. Completa inadequação dos instrumentos utilizados para os fins pretendidos. Então, se faz um ritual faz de conta, né? E um outro estudo revela algo semelhante ao que já foi revelado no primeiro, que é a baixa participação nas avaliações em larga escala dos estudantes da educação especial, porque sempre o número de matrículas é superior ao número dos que, de fato, realizam a prova. Então, em termos de Brasil, as poucas pesquisas que eu consegui identificar já realizadas têm mostrado que sequer a participação desses alunos vem sendo viabilizada. Tem uma pesquisa que aprontou uma exceção, que foi uma pesquisa concluída em 2011, então nós precisaríamos, inclusive, ver que outras iniciativas foram implementadas, e certamente o Cláudio vai mencionar, que diz o seguinte, a prova São Paulo já tem uma série de iniciativas que visam adaptações para a inclusão dos alunos da educação especial. Aplicadores especiais, adaptação de conteúdo, adaptações que, em termos da validade da medida, são bastante consistentes, pois não comprometem a validade dos resultados. E também essas pesquisas informa que a importância da participação do público-alvo da educação especial na prova São Paulo, porque, inclusive, gera um comprometimento dos profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos, porque fala, olha, gente, não são alunos de faz de conta, eles são alunos que têm o direito à aprendizagem, tá? É uma pesquisa que já foi concluída há alguns anos, né? Nós estamos em 2018, ela foi concluída em 2011, certamente vão ser importantes informações mais atualizadas, né? Portanto, as contribuições dessas pesquisas indicam tendência de alunos com deficiência, nem sempre de modo explícito, serem excluídos das avaliações em larga escala. E eu acho que nós temos que reivindicar o direito desses alunos participarem dessas avaliações em larga escala. No entanto, considerando, muitas vezes, os desserviços decorrentes dos usos das avaliações em larga escala, nós precisamos reivindicar que essa participação se dê com as devidas adaptações a esse alunado, para que a gente não incorra, inclusive, numa intensificação dos processos de discriminação e exclusão que a avaliação e aprendizagem já faz, né? Nós não podemos transferir isso para a avaliação em larga escala, né?
Então, portanto, o grande desafio é transformar nossas concepções e práticas avaliativas, sejam elas aquelas iniciativas voltadas para a avaliação de aprendizagem, que é algo que ocorre no âmbito da decisão das unidades escolares, sejam as avaliações externas e em larga escala, que abrangem todo o alunado da rede municipal de São Paulo. Eu procurei listar aqui e peço depois, certamente a Silvana vai disponibilizar para todos os participantes, e convido vocês a lerem esses estudos, essas pesquisas, discutirem no âmbito das escolas, problematizarem e, de repente, fazer um estudo, cada escola, fazer uma pequena pesquisa, tipo que eu fiz lá atrás com a Rosângela, qual a trajetória dos nossos alunos que estão matriculados como estudantes da educação especial? O que está acontecendo com eles? Né? Quantos que ingressaram, permanecem, dos que permanecem, como está a aprendizagem desses alunos? Tá bom? Então, eu termino com esse convite a vocês. Muito obrigada, gente.